irmãos já vão sentir a presença do Pai neste lugar. O Senhor, Ele é quem tem cuidado de nós, assim como o pastor trouxe, as situações que têm ocorrido, ao qual a gente tem visto, né, tem ouvido falar, e nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Então, como o pastor trouxe, a gente precisa estar conectado com a palavra do Senhor, conectado com o céu, com aquilo que o Senhor quer fazer, amém? Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias lá em Josué, é um versículo bem conhecido. Aleluia. Josué 1. Aleluia, Jesus. Todos encontraram Josué? Amém. Vou estar lendo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, ou o Eufrates, toda a terra dos hetitas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor mandou mensagem para mim, para ministrar, eu confesso aos irmãos que eu falei: Jesus, e agora? Eu falei: amém. Falei: pastor, amém. Mas eu falei: Deus, o que é, né? O que eu vou ministrar? O que o Senhor deseja falar ao meu coração? Porque outras pessoas já falaram isso, mas é o que eu compreendo. Todas as vezes que nós vamos ministrar algo, o Senhor, Ele fala conosco primeiro. E a gente precisa dar liberdade para que o Espírito Santo fale conosco. E eu fiquei: Senhor, Deus, me dá uma palavra. Eu comecei: Senhor, me dá uma palavra. E já estava lendo Josué, e o Senhor já tinha outrora falado comigo. E quando eu comecei a ler novamente, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E essa semana eu falei: Deus, confirmei isso mesmo, que o Senhor deseja que eu leve a sua igreja. E eu me organizando em casa, o Senhor falava ao meu coração: não tenha medo, não tenha medo. Eu te chamei, não tenha medo. E eu falei: amém, Senhor. Eu creio que é essa palavra que o Senhor quer falar com a sua igreja, amém? E se vocês já ouviram falar aqui antes, lá desde o início, quando nós vamos ouvir sobre falar de Moisés, Moisés foi aquele homem ao qual ele andava com Deus, verdadeiramente. Era aquele homem que na palavra de Deus vai dizer que ele era amigo de Deus. E assim, para uma pessoa estar na palavra, ser chamada como amiga de Deus, é alguém que realmente ele andava, ele tinha uma intimidade, ele tinha um relacionamento com Deus.
Era esse quem Moisés era. E ali o Senhor, ele falava com Moisés face a face. Lá em Êxodo 33 vai dizer que Moisés, ele foi para a tenda do encontro e ali ele falava com o Senhor face a face. O Senhor, ele ministrava para Moisés, para que Moisés ministrasse para o povo. Não era como hoje que nós podemos ter esse acesso ao Senhor. Antigamente, lá no início, as pessoas, para ter acesso com o Senhor, eram os profetas, eram as pessoas ao qual o Senhor tinha levantado para esse chamado. E Moisés era esse homem que falava com o Senhor, que tinha esse tete a tete com o Pai. Ali a presença de Deus, ela era derramada e o Senhor vinha e falava. Era um privilégio, igreja, para aquele homem, ao qual ele podia falar com o Senhor, ouvir o Senhor falar, porque não é só o falar, nós também precisamos deixar que o Senhor fale ao nosso coração, ministre aos nossos corações. E Moisés, ele tinha isso com o Pai. Ele podia todas as vezes ir naquele lugar e ali a presença do Senhor era manifestada, a glória do Senhor descia naquele lugar. E lá vai dizer que existia um jovem. Eu acredito que Josué era aquela pessoa curiosa, que ele queria compreender aquilo que Moisés vivia. Ele queria saber mais, ele queria compreender. Como assim? Como que Moisés tem isso? Eu quero saber, eu quero viver isso também. E lá vai dizer que quando Moisés ele estava ali tendo aquele relacionamento com o Senhor, Josué ele sempre estava lá, observando, ele sempre estava lá, ouvindo tudo que estava sendo dito e vivido naquele lugar. Já existia uma curiosidade, o coração de Josué já queimava pela presença do Senhor, desde lá do início, lá de Êxodo. E nós, caminhando na Bíblia, a gente vai ver que lá em Deuteronômio, quando Moisés, Deus já tinha dito a Moisés que ele não iria com o povo para a terra prometida. Lá Moisés vai dizer para Josué que ele vai entrar com o povo na terra prometida. Aleluia! Por que será, igreja? Quem era aquele jovem lá atrás que observava? Quem era aquele jovem lá atrás que tinha curiosidade? Era Josué. Era ele que queria. Foi ele quem buscou aquilo que o Senhor estava fazendo, que iria fazer. Tinha tantas pessoas naquele lugar, quantas pessoas, mas Josué foi aquele destemido, aquele jovem destemido, que não teve medo, porque a presença de Deus ela era gloriosa, não era qualquer pessoa que poderia estar naquele lugar. Mas ele falou, eu vou estar, nem que seja distante, mas eu quero compreender, eu quero entender, eu quero viver isso. E ele foi em busca. E ali o Senhor designou Josué para ir com o povo, para conduzir o povo para a terra prometida. Um jovem que talvez as pessoas, quando souberam que ele iria conduzir o povo, talvez teve pessoas que questionaram. Talvez teve pessoas que falou, mas por quê? Quantas vezes no nosso meio, as pessoas não questionam, mas por que ela? Mas por que ele? Mas por que assim? Por que agora? Mas ninguém sabe o processo anterior. Ninguém sabe aquilo que você viveu, aquilo que você renunciou, aquilo que você tem buscado para viver aquilo que você tem vivido hoje com o Senhor. Porque as coisas do Senhor, ela não vem assim, de repente. Tudo que nós vivemos com o Pai, tudo que nós buscamos, tudo que nós vivemos no Senhor, na presença dEle, é porque um dia a gente buscou por isso. É porque um dia nós renunciamos, um dia nós fomos em busca, nós falamos, Senhor, eu quero mais. Fomos ler mais a palavra, nós levantamos as madrugadas para buscar o Senhor. Então tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele está vendo.
acaso quando o Senhor, Ele vem, Ele derrama da graça dEle, Ele derrama da presença dEle, da unção dEle sobre nós, não é por acaso. E eu não estou dizendo em bens materiais, eu estou dizendo da presença do Senhor, eu estou dizendo daquilo que ninguém pode tirar de nós. Que somente nós que podemos ir em busca disso, porque quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele vem sobre nós. Mas é necessário nós buscarmos, é necessário nós, por vezes, deixar coisas para trás, deixarmos coisas de lado para poder viver aquilo que o Senhor vai derramar e vai fazer em nós. Amém? E aquele jovem, ele era um guerreiro. Josué era um jovem guerreiro, era uma pessoa ao qual foi ele e Caleb que Moisés pediu para ir, espiar a terra, e somente os dois vieram com palavras boas, somente os dois vieram falando: sim, realmente existe gigante, sim, realmente existe dificuldades, mas nós vamos, porque o Senhor vai conosco. Aleluia. Então o Senhor, Ele já vinha, já vinha observando aquele jovem. Existia algo diferente em Josué. Existia algo que queimava dentro dele pela presença do Senhor. E nós também precisamos, igreja, queimar pela presença do Senhor. Nós precisamos nos levantar como igreja e começar a clamar ao Senhor por mais dele, por mais da presença dele, não só por nós, mas pelas pessoas à nossa volta. Porque por vezes a gente está aqui, já foi falado sobre isso, às vezes a gente está na igreja e a gente só está olhando para nós mesmos, para dentro da nossa casa, mas existem tantas pessoas à nossa volta que por vezes está necessitando de algo, está necessitando da presença do Senhor, e nós não conseguimos observar essas pessoas e começar a caminhar com elas, a falar: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu vou dividir com você. O que eu tenho, vamos caminhar junto, vamos junto na mesma fé, vamos estudar a palavra junto, vamos orar junto. Eu sei que o nosso tempo é corrido, que nós temos muitos afazeres, mas vamos, nem que fazemos uma chamada de vídeo, eu não sei. Mas nós precisamos estar mais junto das pessoas, caminhar na mesma direção. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que se um cai, se nós estamos em dois, o outro, ele está lá para ajudar a levantar. Mas se essa pessoa ela está sozinha, dificilmente essa pessoa vai conseguir resistir. Mas quando nós caminhamos como igreja, quando nós estamos juntos, na mesma comunhão, na mesma verdade, na palavra, conectado com o Senhor, mesmo que venha as adversidades, porque elas virão, mesmo que venham os desafios e eles virão, nós temos alguém que caminha junto conosco. Nós temos uma Ruth que vai caminhar conosco, nós temos uma Isabel que vai caminhar conosco. Teremos tantas pessoas que o Senhor tem levantado nesse tempo, mas é necessário nós também sermos essas pessoas. É necessário nós também sermos essa pessoa que vai estender a mão por mão do lado. Às vezes no nosso trabalho mesmo, pessoas não estão nada bem. E nós devemos, como igreja, como uma pessoa que conhece ao Senhor, que anda com Ele, estar atenta também para falar do amor do Senhor. Verdade. Para dizer para essa pessoa que existe um Deus que ama ela mesmo quando ninguém vê ela, que está vendo ela quando ninguém está vendo. Porque por vezes as coisas acontecem em nossa vida e nós como pessoas que estamos na igreja, nós também somos sujeitos a por vezes a gente se achar que estamos sozinhos. Mas quando nós corremos para a presença do Pai, nós temos certeza que nós nunca estivemos sozinhos, porque Ele sempre esteve conosco, andando conosco. Quando nós corremos para Ele, quando nós vamos para a presença dEle, Ele vem, Ele fala ao nosso coração, Ele ministra ao coração e Ele tira todo medo, toda preocupação, todo desânimo. E nós precisamos estar neste lugar.
e poder ajudar as pessoas que também precisam. E Josué, ele foi esse homem que levou o povo a prosseguir, a passar ao Rio Jordão. Talvez pessoas olharam para Josué e falaram: será que Josué vai conseguir conduzir esse povo? Será que Josué vai conseguir, né? Porque ele era jovem. Será que Josué vai conseguir ter a mesma... estar próximo de Deus, assim como Moisés esteve? Possivelmente teve esses julgamentos, porque aqui vai dizer, lá, quando Moisés vai dizer que ele vai levar o povo, lá em Deuteronômio 31, quando Moisés vai dizer para Josué que ele vai conduzir o povo, Moisés já diz para ele: seja forte e corajoso. Já sabia que situações iriam ocorrer. Alguma coisa iria fazer com que Josué talvez viesse querer desanimar, desistir. Mas Moisés já disse para ele: seja forte e corajoso. Não desanima. O Senhor estará com você. Vai junto, vai com o povo. E aqui, lá vai dizer no versículo 7: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não se desvie dela, que nós não viemos nos desviar da lei, que é a palavra do Senhor. Quer estar aos pés do Senhor. Porque aqui nós temos algo de valor, que é a palavra do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra. Quando nós queremos, o Senhor, Ele vem e fala conosco. Porque nós precisamos querer, igreja. Não é só desejar, mas é em busca disso. É se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, porque aqui é um manual para que nós possamos viver nesse mundo que hoje está cada dia pior. Precisamos estar conectados na palavra do Senhor. E lá, o Senhor fala para Josué: permaneça, não se desvie. Tudo que um dia eu falei para você, que eu falei para o meu servo Moisés, medite nela dia e noite. Dia e noite. É todo o tempo nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Quando nós nos conectamos com o Senhor, Ele vem, Ele brava ao nosso coração, Ele fala aos nossos corações. Mas é necessário essa entrega. É necessário estarmos fiéis à palavra do Senhor. É necessário obediência à palavra do Senhor. Porque se nós não obedecermos ao Senhor, de nada terá efeito. Porque aqui tem falado, as pessoas que têm ministrado aqui várias vezes têm trago essa palavra: obediência. Obediência. Se nós não obedecermos ao Senhor, de nada valerá todo o esforço, de nada valerá se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E mesmo em meio a toda a dificuldade que Josué enfrentou, todas as pessoas que falaram, todas as outras cidades que vieram contra, todos os inimigos que se levantaram, se vocês puderem mais para frente estar lendo Josué, depois que eles atravessaram o Jordão, quantos inimigos eles derrotaram? Porque eles estavam firmados com o Senhor. Eles estavam conectados na palavra do Senhor. Os inimigos de Jericó, quando eles derrubam aquele muro, o Senhor, Ele falou para que eles fizessem tudo exatamente como Ele ordenou. Que era para eles rodear aquela cidade, que era para eles rodear 7 vezes, para que o Senhor, no momento certo, eles começassem a gritar e aqueles muros iriam cair. E eles fazem exatamente, depois se vocês puderem, vocês lerem, eles obedecem. Josué fala para eles: é necessário nós fazer exatamente como
Senhor está nos ordenando para que as coisas acontecessem. E quando eles fazem no momento certo, porque também existia um momento certo. Primeiro eles iam rodear, depois que eles começaram a gritar, e ali os muros caíram e eles conseguiram avançar para aquela cidade, derrotar aqueles inimigos. E por vezes nós não estamos conseguindo acessar algo porque nós não estamos obedecendo a voz do Senhor. Nós não estamos compreendendo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós estamos deixando de lado aquilo que o Senhor está falando. E por vezes não adianta reclamar se você não está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se o Senhor te chamou para fazer algo, se o Senhor tem falado ao seu coração, não tenha medo. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Esteja onde o Senhor te chamou para estar. Porque por vezes a gente vai se sentir mesmo inferior ao outro, sentir menor que o outro. Ai, mas não é meu tempo, ai, não é minha hora. Porque nós somos seres humanos e por vezes nós pensamos assim. Mas quando o Senhor ele nos chama, Ele nos capacita. Ele te capacita para fazer algo. Não fica olhando para o outro. Ah, o outro faz melhor. Ah, o outro é melhor. Não. Olhe para Deus. Olhe para Ele. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele vem e Ele se encarrega de fazer as demais coisas. Mas que nosso coração esteja obediente à voz do Senhor. Que o nosso coração venha desfrutar daquilo que o Senhor Ele tem feito e Ele vai fazer através da nossa obediência. Amém? E Josué, ele vai e ele conquista, assim como o Senhor falou, que se ele obedecesse, se o povo obedecesse, eles iriam, todos, eles entrariam na terra prometida. E aquele povo entrou porque um dia eles tiveram um líder que ouviu a voz do Senhor. Uma pessoa que, mesmo com todo o medo, todo o receio, ele deixou que o Senhor o conduzisse ao seu coração. Por vezes vai existir pessoas próximas da gente que está esperando de nós algo e nós não estamos fazendo. Está esperando de nós algo e nós estamos parados. Nós estamos estacionados e essas pessoas estão só aguardando. Estão olhando para nós. Porque nós somos pessoas que levam o nome do Senhor e as pessoas elas estão nos observando. Os nossos filhos mesmo são os principais. Os nossos filhos não vai ser aquele que por vezes vai fazer aquilo que a gente fala, mas aquilo que eles vê nós fazendo. E aquele povo, eles observavam Josué. Assim como Josué observava Moisés e quis crescer, porque ele queria viver aquilo que Moisés vivia na presença do Senhor. Pessoas ali também observavam tudo que ele estava vivendo na presença do Senhor. E pessoas assim foram crescendo e amando a esse Deus. Pessoas se chegarão ao Senhor pelo nosso testemunho, por aquilo que nós estamos mostrando, não pelo que nós vamos falar por vezes. Às vezes vai ser necessário, como já foi falado aqui, né? Nossos vizinhos mesmo é aqueles que estão nos observando. Quem somos nós? Lá no nosso lar, lá no nosso trabalho. Quem somos nós? Não adianta a igreja chegar aqui na igreja lindos, bonitos por fora, mas por dentro só o Senhor sabe como está. A nossa casa, só Ele sabe como somos. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. O primeiro lugar onde nós devemos sermos as melhores pessoas são dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar que nós realmente mostramos quem nós realmente somos.
Se nós somos pessoas que na hora da raiva, na hora do nervoso, a gente fala o que não deve. Se na hora que as pessoas não fazem o que a gente espera, como somos nós? E nós devemos muitas vezes, se possível todos os dias, nos analisarmos. Como será que eu fui hoje? Será que eu fui uma pessoa que honrou ao Senhor? Será que eu fui uma pessoa que as pessoas à minha volta, o que estão pensando de mim? Porque as pessoas estão nos observando todo o tempo. Será que estamos dando bom testemunho ou não? Amém? Que venhamos ser essa pessoa que leve a palavra do Senhor, não só debaixo do braço, dentro da bolsa, mas em nossa boca e em nosso coração. Que venhamos ser pessoas de verdade. Porque o Senhor, Ele espera pessoas de verdade. Pessoas com quem Ele possa contar para aquilo que Ele vai fazer e vai derramar sobre a igreja. Pessoas que estão disponíveis para viver o seu chamado no que o Senhor vai fazer. Porque a igreja tem muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas para fazer aqui na igreja. Mas nós precisamos estar disponíveis para fazer. Quando o pastor te chamar para fazer algo, mesmo que você tenha medo, mesmo que você se sinta pequeno, faça. Faça. Porque é o Senhor que está te chamando. É o Senhor que está nos chamando para cumprir o seu propósito aqui nesse lugar. Não diga não àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mesmo que o medo bata. Porque ele vai bater, irmão. Todas as vezes que eu subo aqui, o medo bate, a vergonha. Porque cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que têm super facilidade de falar em público. Tem outros que não. Mas cada um o Senhor vai usar mediante aquilo que Ele deixa Deus fazer. Tudo conforme a sua capacidade. Mas o Senhor, Ele pode ampliar a nossa capacidade quando nós deixamos que Ele faça. Então comece ali o seu pouquinho, orando na sua casa, lendo a palavra de Deus. Faça seu devocional todos os dias. E o Senhor, Ele tem comprovado não. O Senhor, Ele tem falado aqui poderosamente através dos devocionais, ao qual a nossa líder, ela manda todos os dias. E semana passada, a Andréia olhava para mim, o Senhor só confirmando aquilo que Ele já tem falado aos nossos corações. Aquilo que Ele inicia lá de manhã, Ele continua falando no decorrer do dia. Chega aqui na igreja, Ele usa pessoas que vêm de fora para falar a mesma coisa. A conexão. Quando nós estamos ligados com o nosso Deus, há conexão. Que venhamos estar ligados com o nosso Deus todos os dias. Dia e noite e dia. Assim como Ele disse para Josué. Medite nessa lei todos os dias. Que venhamos ler a palavra do Senhor todos os dias. Mesmo que estiver cansado, mesmo que não queira ler, leia, medite nela. Porque o Senhor, Ele vem, Ele vai se manifestar através da palavra dEle, Ele vai falar através da palavra dEle. Então, igreja, assim como Josué, ele não se deixou levar pelos inimigos, pelas adversidades, pelas provações, pelos apontamentos. Que nós viemos se levantar como Josué desse tempo, pessoas destemidas, porque elas sabem que existe um Deus que está cuidando, existe um Pai que direciona, existe um Deus que faz nós caminharmos quando nós corrermos para a presença dEle. Mesmo que entramos em desespero, mesmo que o medo bata, nós viemos correr para a presença do Senhor todos os dias, porque saiba que Ele vai estar lá, nos esperando. Todo o tempo Ele está lá. O Senhor, Ele tem feito maravilhas neste lugar. A presença do Senhor, ela tem vindo grandemente sobre este lugar. Algumas semanas atrás, eu
Eu vindo no Uber, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, fala comigo de uma forma diferente nessa noite. Eu quero sentir algo diferente, eu quero que o Senhor faça diferente naquele lugar. Que o Senhor se manifeste naquele lugar diferente. Eu quero poder, Senhor, ouvir o Senhor falar poderosamente naquele lugar. E aqui nós ensaiamos e o culto aconteceu e quando chegou na palavra, o Senhor se manifestou neste lugar. A glória do Senhor, ela era palpável neste lugar, igreja. O Senhor, Ele tem se manifestado neste lugar. Basta nós estarmos sensíveis para ouvir aquilo que Ele está falando, está fazendo, porque nós precisamos estarmos conectados com Ele e deixar Ele fazer. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite?